Então, bom dia novamente, pessoal. Vou começar logo a compartilhar aqui a tela. Isso, aí a gente vai conversando. Certo. Então, essa aula de hoje é uma aula bem bacana, eu gosto muito desse tema de gordura. Eu vou trazer algumas pendências da aula passada e trazer o principal dessa abordagem. Tanto da importância de determinar, da importância desses nutrientes, né, dos lipídios nas rações, na alimentação, e também vou falar como que a gente estima isso quantitativamente, né, como que a gente faz essa estimativa de algum alimento, quanto ele tem de gordura, qual é a maneira que se faz em laboratório, né? E fazer alguns comentários, como acontece com ruminantes, como acontece com não ruminantes, e a gente vai conversando. Por favor, vocês me interrompam, viu, meninas? Se qualquer coisa, não sei, se ficar confuso, vocês me falam. Ou mesmo escrevendo aqui pelo chat, eu vou acompanhando, aí dá certo. Eu consigo ver uma outra mensagem que entra. Antes de entrar em gordura, queria falar das pendências sobre a aula anterior, eu trouxe só um comentário que eu queria fazer, né? Então, semana passada, a gente finalizou, teve a aula sobre proteína bruta, né? A gente finalizou e passou a atividade. Aí, o prazo para entrega era ontem, daquela atividade que eu passei. Eu ainda não fechei lá, mas eu não vi se todo mundo respondeu. Mas eu vi já algumas respostas e por isso que eu quero fazer comentários sobre isso, né? Então, a gente falou de proteína bruta, uma análise que é bem detalhada, né? Eu trouxe para vocês o principal método, que é aquele Sheldon, chama Sheldon, tem gente que pronuncia diferente, mas ele consiste em 3 etapas, né? Você consegue lá fazer primeiro uma digestão, depois uma destilação, depois uma titulação. Aí você estima o teor de nitrogênio e, com base nisso, o teor de proteína. Aí, eu já olhei umas respostas e as respostas divergiram, né? E eu queria fazer esse comentário, que para mim é muito, muito, muito importante. Quando a gente... eu acho que só foram perguntas teóricas, né? Eu passei, acho que eram 3, 4 perguntas teóricas. Não tinha cálculo, mas a última era sobre o teor proteico, sobre o teor de proteína bruta, equivalente proteico da ureia. E eu gostei de ver essa resposta e eu achei interessante. Bom dia, Esther. Tudo bom? Bom dia, professora. Você Tudo tá bem? boa? Tô Bom bem. demais. Esse slide foi justamente minha dúvida que eu pesquisei. Eu fiquei assustada. Eu falei, esse valor é Mas, enorme. não, mas você respondeu certo. Eu só quero saber se faz sentido. O que é que vocês acham desse valor? É bom, é estranho quando você vê, mas ele é correto. Então, qual é o valor, o teor de proteína bruta da ureia? 280%. Então, como eu falo para vocês em outros momentos da disciplina, tem números que saltam e você fala, poxa, isso aqui faz sentido, tal, mas o da ureia faz. O da ureia faz, vocês responderam, e o teor de proteína bruta da ureia é 280%. Assim, varia um pouco, né? Mas é nessa aproximadamente esse mesmo. Enquanto o do farelo de soja é aquele lá, 48 tal. Não estava errado. É isso mesmo. Bom dia, Lilian. Tudo bem? Acho que foi Lilian que entrou. Bom dia. Tudo em paz, Lilian. Então, o teor de proteína bruta da ureia é 280 mesmo. 280%. E eu queria comentar um pouquinho sobre isso, que é bem interessante, que salta aos olhos, né? Então, na aula passada, a gente não fez esse cálculo, né? Mas eu depois vou ver se em uma lista a gente detalha mais. Mas nós vimos o quê? Que na análise de proteína, nós encontramos um teor de nitrogênio, né? Quando você faz aquela etapa, digestão, destila e depois faz a titulação, que ocorre aquele ponto de viragem, você encontra valores que vêm estimar o seu teor de nitrogênio, né?
com base no volume que é gasto de ácido, você multiplica por alguns fatores do ácido que foi utilizado na titulação e divide pelo peso da amostra, né, da asa, a gente encontra o teor de nitrogênio. O que acontece com a ureia? Apenas o teor de nitrogênio que a gente encontra, só olhando o teor de nitrogênio, já dá isso aqui, ó. Já dá 45%. Já dá por volta de 45%. Por quê? Porque é uma molécula que tem muito nitrogênio, né? É uma diamida, tem muito nitrogênio. Então, quando nós multiplicamos por esse fator 6,25, encontramos lá por volta de 280, 281 tal por cento de proteína bruta. E por que que isso é verdade, né? Por quê? Porque, por mais que não seja, lembrem-se que a gente fala aqui de uma maneira geral, mas que cada fração dessas tem as suas limitações, né? Aqui a gente não está estimando proteína verdadeira, a gente está estimando tudo que é nitrogênio total e que tem potencial para ser proteína. Então, quando nós fornecemos ureia para um ruminante, esse nitrogênio que nós oferecemos, que está ali, que tem um teor muito alto, ele tem potencial, ele tem um equivalente de se transformar ali em proteína bruta em 280%. Então, esse nitrogênio que chega no rumen do animal, ele pelos micro-organismos do rumen, juntamente com outros nutrientes que tem naquela alimentação, né, que tem nos alimentos, que tem da fibra que o animal também consumiu, os micro-organismos eles transformam isso tudo em proteína. Então, acaba que ao fornecer, você consegue ali suprir uma quantidade muito alta da proteína. Então, entendam esse 280, mas com aquele nome ali, ó, equivalente proteico. É a capacidade que essa ureia tem em se transformar, em ser utilizada como uma proteína microbiana, que é uma proteína de altíssima qualidade. E, para mim, essa parte da ureia, ela é muito, muito interessante, porque você ainda encontra a ureia num preço muito mais baixo do que outros que vêm para fornecer proteína, né? Do que concentrados proteicos. Mas, sabendo usar, o que eu comentei um pouquinho na aula passada, você faz milagre, né? Você faz milagre. Porque a produção animal a pasto no Brasil, por exemplo, quando a gente vai olhar para a pasto, a grande parte, mais de 50% das exigências que o animal tem de proteína, ele consegue suprir com proteína microbiana. Então, ele consegue suprir com a proteína que os micro-organismos do rumen sintetizam. E para o micro-organismo, tanto faz se o que chega lá é nitrogênio, se o que chega lá é proteína bonitinha, um aminoácido completo. Enfim, é uma reflexão para que vocês carreguem para a vida, que a ureia tem sim 280% de proteína bruta, tá? Deixa eu ver se eu... Isso. Tá. Agora vamos para o ponto da aula, né? A gente chegou a comentar um pouquinho, né, na aula passada isso da ureia. Mas tudo bem, só queria tranquilizá-los de que aquele valor está correto, né? Ver se tem algum comentário, mas aí eu gostei de ver. Queria ter visto, né? Assusta quando a gente vê um valor tão alto assim mesmo. Então, vamos para o ponto da aula, que é a gordura bruta. Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, só tranquilo. Porque eu tô com a impressão, deixa eu fazer bem rapidão aqui. Eu tinha um slide depois daquele. Deixa eu ver se eu abri mesmo a apresentação correta, só para saber. Eu abri. Enfim, vai ver, foi coisa da minha imaginação. Não, então tá lá. Vamos nessa, deixa eu... Então, vamos falar de gordura. Mais uma vez, a gente fala de bruta, né? Na aula passada, vocês lembram que eu comentei que a gente usa bruto para dizer que é inacabado. Não é, é uma análise que ela não é perfeita. Ela não é perfeita, mas ainda assim ela traz uma estimativa muito boa do que a gente entende pelos lipídios
daqueles alimentos. Então, quando a gente falou de proteína bruta, a gente ainda vai falar de fibra bruta, vai falar de energia bruta. Então, bruto traz essa noção ali de que é uma estimativa imperfeita, né? Mas traz um quantitativo interessante para a gente levar em consideração quando avalia lipídios, quando avalia da ração, tá? Então, nós também chamamos essa análise, essa fração, além de chamar gordura bruta, nós chamamos extrato etéreo. Na maior parte dos artigos científicos, das tabelas que a gente encontra a campo, aparece extrato etéreo. Aparece extrato etéreo. Eu vejo muito mais comum chamar extrato etéreo, apesar de considerar que gordura bruta é o mais adequado. Porque essa palavra extrato etéreo, essa expressão, ela vem assim, né? Que é extrair a gordura nesse método, ela é extraída do alimento para a gente quantificar, utilizando éter. Mas acontece que, por mais que seja comum, o método que a gente vai ver é utilizando o éter, existem métodos que não utilizam. Então, não seria tão adequado chamar extrato etéreo, né? Mas é o comum que a gente vai encontrar é chamar gordura bruta e extrato etéreo. As duas estão falando da mesma coisa, né? Baseado nesse método que ocorre a extração utilizando o éter. Então, é uma estimativa que a gente traz ali da porção de lipídios. A gente já viu a proteína bruta, que é uma estimativa que traz da proteína. Quando a gente pensa em lipídios, quais as funções? Em vários momentos a gente discute isso, mas aqui eu vou apresentar bem brevemente, né, as funções e mesmo a definição de lipídio, o que é. Então, lipídios, tudo que a gente fala de lipídio, normalmente a gente usa uma definição bem geral. Lipídio é algum composto orgânico, que é principalmente, né, seja ele de origem vegetal ou origem animal, é um composto orgânico que é insolúvel em água, mas é solúvel em solventes orgânicos. Então, a definição de lipídios é basicamente essa. Então, quando a gente fala da água, né, ele é insolúvel em água, é insolúvel em solventes que são polares, mas é solúvel em solventes orgânicos. É exemplo do éter, que falei ali no slide anterior, que é o solvente que nós utilizamos para quantificar os lipídios dos alimentos. Então, é solúvel em solventes orgânicos, tais como éter, cloroforme, a própria acetona. Então, existem outros solventes que podem solubilizar ali os lipídios dos alimentos. Mas a definição é esse composto que é solúvel em compostos orgânicos, em solventes orgânicos. Quanto às funções dos lipídios, pessoal, a gente tem aqui algumas funções, não vou afundar o pé nisso, mas algumas funções para a gente lembrar, pensar na importância, né, na nutrição, e mesmo em colocá-los na ração, né, na ração dos animais. Então, um animal, ele não tem exigências de lipídios. Nós não temos exigências de lipídios. Nós temos, por exemplo, exigência de proteína. Nós temos. Mas de lipídios, não. O que nós temos é de a exigência de alguns ácidos graxos essenciais. Porque os lipídios, eles são fontes de energia, né? Não só eles, mas os carboidratos, que são, para a gente, a principal fonte de energia. Tanto faz se essa energia da nossa alimentação, se ela vem de um lipídio ou de um carboidrato. Todavia, nós temos entre os lipídios alguns ácidos graxos que são essenciais. Que nós precisamos daqueles determinados ácidos graxos, não de lipídios em geral, mas nós precisamos daqueles ácidos graxos essenciais, né? Que aí a gente vai ver com mais detalhe, mas são aqueles linoleico, linolênico e araquidônico, tá? Então, nós precisamos, por isso que eles são importantes. Nós não precisamos de lipídios em geral, mas de alguns precisamos sim. Eles têm que ser fornecidos via dieta, porque o nosso organismo ele não é capaz de sintetizar em quantidade suficiente. Então, são importantes por serem fontes de ácidos graxos essenciais, por serem fontes de vitaminas. De quais vitaminas, né? Vitaminas, nas vitaminas nós temos as vitaminas que são hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, eles têm a sua importância porque por causa das vitaminas lipossolúveis, né? As vitaminas que são ali solúveis em lipídios.
Então, tem esse papel também na nossa nutrição. Pensando também na função estrutural para o organismo animal, para o nosso organismo, por exemplo, eles compõem as membranas celulares, né? Aquela camada da membrana celular, ela tem uma porção de lipídios, uma porção de proteínas, então tem uma função estrutural no nosso organismo, tem muitas funções. Tem uma função de reserva energética para animais que vivem numa situação de variação grande, assim, da distribuição de alimentos ao longo do ano. Por exemplo, um urso polar, por exemplo, um animal que vive num deserto. É bem bacana quando ele consegue, né, reservar, fazer uma poupancinha ali, reserva de lipídio. No momento em que já tem uma escassez de alimentos, aquela reserva energética que está nos seus pneuzinhos, ela vem em boa hora, né? Então, tem essa função de reserva energética. Tem uma função importante de densidade energética, porque eles fornecem mais energia, mais calorias por grama que os carboidratos, por exemplo, que as proteínas, que também assim fornecem energia. Então, tem uma função importante de densidade energética. E pensando na ração, tem alguns aspectos importantes. Eles reduzem a formação de pó, a pulverulência. Então, a ração, quando nós colocamos ali uma ração para aves, para suínos, é bacana colocar um pouquinho, observa se já reduz essa formação de pó, né? Também deixa essas rações mais palatáveis, também é interessante a utilização por isso. E eu não comentei aqui as rações de verão, como nós temos um nutriente que tem uma maior densidade energética por grama de lipídio. Nós temos mais energia que por grama de carboidrato, que por grama de proteína. Em algumas situações que o animal reduz o consumo, então, os animais, as aves, os suínos, os ruminantes, a tendência é que no calor reduz esse consumo. No verão, nós tenhamos uma redução do consumo. Aí, ao utilizar uma densidade energética maior, o consumo reduz sem que o animal tenha prejuízos na quantidade de calorias que tem que ingerir. Então, em algumas situações assim de verão, situações em que o animal naturalmente reduz o consumo, utilizar alimentos que tenham ali mais lipídios é uma estratégia interessante, porque você está aumentando a densidade energética. Enfim, mas apenas para a gente dar esse apanhado de entender um pouquinho a função mesmo, porque que é interessante quantificar isso, tanto do ponto de vista nutricional, o que esses nutrientes fornecem, né, como que eles têm importância no organismo, e mesmo ali na prática de campo, por que utilizá-los nas rações, né? Aí a gente vai ver que tanto utilizar óleos quanto gorduras, a gente utiliza essas duas nomenclaturas. Aí eu queria deixar claro que qual utilizar em qual situação, né? Por mais que não seja 100% o que a gente vê, mas apenas para a gente ter uma diferenciaçãozinha entre essas duas definições. Óleos são, na sua maioria, de origem vegetal. Maioria, justamente porque não são todos. Então, nós costumamos falar óleos. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho e óleo de peixe, que não é de origem vegetal. Enfim. Mas, enfim, ajuda, né? Ajuda. O que o peixe faz aqui, né? Que ajuda também a entender por que chama óleo. Os óleos, eles costumam estar, né, líquidos à temperatura ambiente. Eles têm uma maior quantidade ali de ácidos graxos insaturados. E o óleo de peixe também tem, né? Tem ali ácidos poliinsaturados, tem ácidos graxos com muitas insaturações, né? Então, é um caminho também, entender que os óleos, eles costumam estar líquidos à temperatura ambiente. Já as gorduras, nós chamamos, né? Nós costumamos usar gorduras quando estamos falando de alimentos de origem animal, que são ricos em lipídios, né? No caso da banha, sebos, das gorduras da gordura das aves. Gordura de aves é um ingrediente muito conhecido em rações para pet. Aqui coloquei os gatinhos, né?
tem uma palatabilidade interessante, né? Também tem um teor de energia bacana, e a gente costuma utilizar em rações para pet. Mas fica aí essa dica para diferenciar um pouquinho, acho que a gente até comentou quando fala um pouquinho de concentrados energéticos, quando que se chama óleo e quando que se chama gordura. Tá? Aí também existe azeite. Azeite. Azeite, a gente costuma chamar óleos que são dos frutos, como é o caso de azeite de oliva, azeite de dendê, tá? Mas, não raramente, você também vai ver o pessoal chamando óleo, tá? Mas apenas para entender um pouquinho essa diferença. Por mais que não seja uma regra geral, né? Lembra que eu falei, ó, quando eu falei lá da farinha e do farelo, nós temos aí farinha de mandioca, né? Foge da regra de ser de origem animal. Nós utilizamos na alimentação humana. Mas, assim, pelo menos fica uma noção do porquê que a gente usa um nome ou outro, né? Um nome ou outro para falar dessa gordura que é utilizada na alimentação. Então, quando eu estava falando da densidade energética, não sei se ficou claro esse ponto, a ideia é exatamente essa aqui. Quando nós temos 1 grama, a mesma quantidade, 1 grama de carboidratos, tá? 1 grama de carboidratos é esse daqui. 1 grama de carboidratos, eles correspondem a 4,15, por volta de 4 quilocalorias por grama, tá? Então, essa é a energia produzida quando nós temos ali um grama de carboidrato. De proteína, é 5,6. Então, a proteína, ela também fornece energia, tá? Ela fornece energia, ela também permite, né? Por mais que a gente pense mais em carboidratos. E os lipídios fornecem ali 9,4. Então, quando nós avaliamos a energia dos alimentos, os lipídios, eles fornecem 2,25 vezes mais energia do que esses outros dois nutrientes, tá? Então, por isso que tem uma densidade energética maior. Se você está fazendo dieta, que eu sei que aqui as meninas são inteiradas nesses pontos, você quer estar fazendo uma dieta, vai comer 100 gramas de alguma coisa, prefira consumir 100 gramas de um alimento mais rico em proteína ou de um alimento mesmo mais rico em carboidratos, né? Por mais que a gente veja essas dietas todas low carb, do que 100 gramas ali de uma fritura bem gostosa, assim. Prefira, porque 1 grama daquele óleo, 1 grama daquele lipídio vai produzir 2,25 vezes mais energia. Por outro lado, se o animal está numa situação que o consumo já está baixo, o consumo não está dando conta do básico que ele precisa de energia para sobreviver, consumir lipídios é uma estratégia interessante. Porque concentra, né? Numa pequena quantidade, concentra a energia que o animal precisa. A gente ainda vai falar muito sobre energia, né? Por que ela não está aqui? A energia ela não é nutriente. A energia ela não é nutriente. A energia ela é obtida a partir dos nutrientes, mas ela não é. Perceba aí que nós temos 3 nutrientes que fornecem energia, mas ela não é um nutriente. E vai ter daqui a um tempo uma aula só sobre energia. Aí voltando, né, sobre os lipídios, essa fonte de energia tão interessante das nossas rações. Para não ruminantes, eu queria comentar alguns pontos. Então, primeiro, né, esses altos níveis, ao incluirmos altos níveis de gordura em rações que são peletizadas, né, em rações que são peletizadas, por exemplo, as rações que a gente vê para pet, pode ocorrer ali um comprometimento da estrutura dos pellets. Então, pode ficar mais fraco, quebrar mais fácil, tá? Então, esse é um ponto importante quando a gente pensa em estrutura da ração. Para rações fareladas, como é o caso aqui nessa foto, né, numa ração farelada fornecida ali para uns frangos de corte, também, se tem muita gordura, né, tem muita gordura bruta de maneira geral naquela ração,
pode ocorrer também um problema na descida desse alimento aqui, nesses comedouros, né? É um comedouro tubular. Então, pode ocorrer um problema nesse fluxo, ficar um pouco mais ali engarrafado. É um ponto importante também de se observar. E, de maneira geral, o limite que entra em determinada ração, ele vem, dependendo do lipídio, principalmente quando a gente pensa na fábrica de ração, esse limite ele já é determinado pelo fabricante, de um modo que não atrapalhe esse aspecto aí do próprio comedouro. Então, a gente já tem que atentar para esse limite. Outro ponto importante, seja qual for a espécie, é que quando nós temos alimentos riquíssimos em gordura, temos ali um problema com rancidez, né? Fica rançoso. Aquela gordura, ela pode oxidar, né? Passar e ficar com problemas mesmo na palatabilidade. Não fica, o animal nem consome, muda até o cheiro, muda o sabor e afeta o consumo. Por isso que em algumas quando vocês observarem algumas rações, vão verificar que lá, se tem um nível alto de gordura, vai ter uma adição de antioxidante na ração, para evitar essa rancidez, tá? Então, quando a gente está ali diante de um manejo alimentar com muita gordura, é o lançamão de antioxidantes, para evitar essa rancidez. Que vai variar também aí, dependendo de qual é a fonte de lipídio que você está utilizando. Alguns você vai ter uma rancidez maior. Aí eu queria colocar esse comentário também sobre os equídeos, né? Mais específico aqui dos equinos, dos cavalos. Então, são espécies que o pessoal usa bastante lipídio na dieta, bastante. Então, os cavalos, cavalo atleta, né, os equinos, eles têm aí vários problemas, são animais bem delicados, problemas com o próprio fornecimento de amido, fornecimento de carboidratos. Então, em alguns momentos, utilizar lipídios para fornecer essa energia que o animal precisa é uma estratégia bem interessante. Além do mais, eu coloquei aqui essa foto para ficar claro também, tem benefícios com brilho do pelo, então existem outros benefícios, né? Além de todos aqueles, né? Envolvidos com vitaminas lipossolúveis e tal. Lindo mesmo, Érica. Aí, sabia que a Érica já ia brilhar o olho aí. A André, eu acho que hoje a internet deu problema lá na fazenda, que a André é outra também que é apaixonada. Eu admiro demais, gosto de cavalo, gosto, mas para trabalhar são animais bem complicadinhos mesmo. O amor tem que ser maior, porque pense nisso aí da dieta, né? Nesse ponto das cólicas, do metabolismo de carboidratos, são enjoados, coisa que você não enfrenta em outras espécies. Então, os lipídios vêm para ajudar, fornecer uma boa quantidade de lipídios para atender essa demanda energética é interessante em equinos, tá? Então, nós encontramos aí dietas, né? Encontramos aí momentos em que uma ração tem até 13% de estratério de gordura. Isso você não vai encontrar em um ruminante. Você não vai encontrar, né? Lembrando que o cavalo não é um ruminante. Então, você não vai encontrar um teor tão alto assim em ruminantes. Aí, para ruminantes, né? Para ruminantes, qual é o teor que nós costumamos recomendar? Não mais que 7% da dieta de lipídios, tá? Não mais. Quando nós fornecemos mais de 7% daquela ração, né? De lipídios, nós podemos ter ali problemas, distúrbios metabólicos, problemas no consumo, principalmente porque atinge a população A do rumen. Então, ocorre uma redução da digestão da fibra e prejuízos para a população do rumen. Então, aqui olhando o rumen, né? O rumen é aí uma caixa preta cheia de... Estudar apenas o rumen já é um universo, né? Tem muita coisa ali para se ver. Então, quando nós estudamos ruminantes, nossos olhares se voltam para o rumen, para tudo que está acontecendo ali, né? No primeiro compartimento. Então, nós temos partículas que são menores, nós temos partículas maiores de alimento ali, né,
de fibra, temos gases, mas enfim, aqui mora uma clientela bem interessante. São bactérias, fungos, protozoários. A gente fala principalmente nas bactérias. Então, os lipídios, falando de uma maneira bem simples, eles são tóxicos para as bactérias. São tóxicos. Em um nível alto, principalmente os lipídios, né? Quando a gente fala de lipídio aqui, volta para ácido graxo insaturado, pode prejudicar a população das bactérias, né? Prejudica a aderência dessas bactérias às partículas de alimento, né? E elas conseguem trabalhar na fibra quando elas se aderem. Então, os lipídios, eles dificultam essa aderência à fibra. E também chegam atrapalham até na própria parede celular, né? Das bactérias. Então, para as bactérias que trabalham na fibra, é complicadíssimo utilizar um teor alto ali de estratetério. Aqui na aula, para vocês carregarem, esse valor aqui ele é bom de ter em mente, né? Então, uma dieta não pode ter mais de 7%, né? A gente não costuma encontrar mais de 7% de estratetério em nenhuma tabela, em nenhuma situação. Mas, hoje, né, o tempo inteiro as coisas vão mudando, hoje em dia a gente vê que não é também tão simples assim. Então, vai depender se é ácido graxo saturado, vai depender se é ácido graxo insaturado. Um colega meu no doutorado conseguiu utilizar teores maiores que isso e não teve problema em vacas leiteiras. Então, a gente não é tão assim básico, né? Abra um olho para esses valores, a gente usa, né, 7% e tal, mas não é assim, prego batido, ponta virada, não. Dependendo do ácido graxo que está ali, você consegue utilizar mais. Quando a gente utiliza gordura protegida, também deixa de trazer prejuízos para o rumen, passa direto, aí é tranquilo. Mas para o momento, ter ideia disso já tá interessante. Mais que isso, vem problemas para a nossa microbiota, para a nossa população que mora ali no rumen, e, consequentemente, para os animais, né, para os ruminantes, né, que nós dependemos daquela população que está ali. Então, pessoal, dito isso das funções, de alguns pontos específicos para as diferentes espécies, para os não ruminantes, para os ruminantes, vamos pensar nas análises, né? Como que nós estimamos os lipídios dos alimentos que chegam lá no laboratório, né? Nós precisamos, como nós estimamos aqueles valores das tabelas que vocês têm em mãos. Às vezes vocês vão receber apenas, né, um resultado, como nós estimamos aquilo, que cálculo está ali por trás, né? Então, antes de falar daquilo, eu queria revisar este esquema, que é o esquema que é base do caminho do que a gente está fazendo desde as 2 últimas semanas, e vai fazer ainda semana que vem, né? A gente ainda vai ver alguma coisa semana que vem. Quando nós temos o alimento dividido ali, uma porção é água, outra é matéria seca. Da matéria seca, uma porção é orgânica e outra é mineral, outra é inorgânica. É essa matéria orgânica que nós estamos dividindo em compartimentos aqui. Então, a gente já viu a proteína bruta. Vai ter uma coisinha aqui. A gente já viu a proteína bruta. E hoje a gente está vendo a gordura bruta, o estratetério. Amanhã, que nós nos encontramos nesse mesmo horário, nesse mesmo link, nesse mesmo canal, nós vamos ver fibra bruta. Então, a gente está vendo cada compartimentozinho desse. 100% disso aqui vai representar a matéria orgânica. Então, a gente está vendo esse momento aqui, vendo a gordura bruta. Os métodos de extração de gordura, os dois principais que a gente vê, existem outros, que inclusive hoje em dia técnicas mais modernas que não usam reagentes, mas que a gente estima aí com base em alguns valores já estimados, como é o caso do NIS, né? Nós estimamos com base numa alimentação de dados que existe previamente naqueles equipamentos. Mas as que nós utilizamos, essas duas, são duas técnicas baseadas aí em extração da gordura utilizando solventes.
Então, o método de extrair e posteriormente quantificar, ele vem com base na própria definição do que é lipídio. Então, lipídio é um composto orgânico que é um composto ali que é solúvel, é insolúvel em água, mas é solúvel ali em éter. Então, é com base nessa definição que nós temos aí esses dois métodos que são bem importantes. Um deles é o Soxhlet e o outro é o Goldfish. O que a gente vai mais falar hoje é o Goldfish, que é o mais comum que a gente vai ver. Inclusive, aqui no laboratório é o que a gente vai trabalhar depois. Não tem um equipamento instalado, mas o equipamento dele já está comprado. Espero aí, né, quem sabe nas monografias, nos TCCs, vocês fazerem um monte de análise de lipídio utilizando esse método Goldfish. Aí o Soxhlet, a diferença é que ele é baseado numa extração de gordura em uma temperatura menor, o Goldfish é numa temperatura maior, o Soxhlet é o maior tempo de extração, já o Goldfish é bem menor esse tempo. O Soxhlet usa uma maior quantidade de solvente e o Goldfish uma menor quantidade de solvente. Eu meio que já não fui tão imparcial aqui, já dizendo as vantagens do Goldfish, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas aí já dá para ver as vantagens porque ele é tão utilizado. Bom dia, Fernanda. Bom? Em paz? Mara, que a internet... Bom dia, professora. Tudo certo? Tudo bom, belezinha. Então, esse Soxhlet é um método que a gente utiliza bastante. Lembre que a gente está falando, né, gordura bruta, a gente utiliza também, né, extrato etéreo. Extrato etéreo é utilizado no Brasil, em outros países, né? A gente sempre usa, é bem comum ver nos artigos extrato etéreo. O Soxhlet, em português, a gente costuma dizer que é um método que utiliza para estimar o extrato eterno. É essa a expressão que a gente usa quando fala do Soxhlet. Por quê? Porque é muito demorado. Muito demorado mesmo. Então, em vez de ser extrato etéreo, vira o extrato eterno, né? Em vez de ser uma extração no éter, tá? Aí o Goldfish é mais rápido. Eu já trabalhei muito com o Goldfish, graças a Deus. E ainda assim dá muito trabalho. Mas o Soxhlet, todo mundo que faz diz que parece que rende o trabalho que não acaba nunca. Parece que não acaba nunca. Então, eu vou fazer aqui passar bem rápido e depois também em um vídeo que eu vou mostrar, vocês veem um pouco mais para matar a curiosidade, mas o meu foco vai ser no Goldfish. Aí no Soxhlet nós utilizamos aqui, né, um equipamento que ocorre essa extração do lipídio das amostras, do lipídio dos alimentos, utilizando um solvente orgânico, ali o éter também, de uma forma intermitente. O equipamento é mais ou menos esse daqui, né? É bem assim. Grande diferença que tá, por mais que o princípio seja o mesmo de que está extraindo ali utilizando um éter, a diferença está mesmo no tempo. Aqui utiliza uma temperatura mais baixa, né? Tem gente que costuma dizer aqui que é um método a frio. Utiliza ali uma temperatura mais baixa. E nossa atenção especial vai ser para esse, que ocorre um refluxo contínuo com solvente quente. Esse solvente, ele fica passando em cada estrutura dessas até dissolver os lipídios. Tem um videozinho que vai ajudar a visualizar melhor isso. E esse solvente é quente. Então, só o fato de ele estar quente já acelera mais esse processo. O equipamento que nós temos aqui é idêntico a esse. Tá? Ainda não está instalado, ele ficava naquela caixa lá em frente à secretaria, mas é igualzinho, da mesma marca. Tem essa portinha de vidro para proteção. A gente está trabalhando com éter, né? Eu considero a análise de proteína bruta perigosa, mais do que a daqui, mas ainda assim corre o risco de ocorrer uma explosão e ter um problema. Então é bem bacana ter essa portinha de vidro para ajudar. Vamos focar todas as atenções no método Goldfish, por mais que vocês percebam ali, o princípio é bem parecido. Ambos são métodos gravimétricos. O que significa?
A gravimetria, tudo que é método gravimétrico, é baseado ali na diferença entre os pesos das amostras, né, entre a massa das amostras. Então, todas essas técnicas, quando a gente fala que utiliza gravimetria, elas são baseadas numa diferença entre peso antes e peso depois. Né? Peso antes menos peso depois, por diferença você descobre o que perdeu. Isso é conhecido, por exemplo, quando a gente falou de matéria seca. Ali é gravimetria. Pesou antes, pesou depois, o que fugiu, o que saiu? A água. Das cinzas. Pesou antes, pesou depois, o que fugiu? A matéria orgânica. Cinzas foi o que ficou. Aí aqui também. Na proteína bruta, a gente não falou de gravimetria. Na proteína bruta, a gente falou de volumetria. Porque ali era com base no volume de ácido utilizado na titulação. Então, esse é um método gravimétrico. Quando a gente fala que é gravimétrico, nossa companheira ali vai ser uma balança, né? Novamente, nós teremos amizade ali com a balança analítica, né? Para ter essa base. As etapas desse método, nós costumamos dizer extração, remoção e pesagem. Eu prefiro falar pesagem, extração, remoção e pesagem, porque a gente pesa tanto antes do processo quanto depois, tá? Mas aí entendam que ocorre uma extração, né? A extração e remoção extrai e remove da amostra para que a gente consiga quantificar o que existe ali de gordura bruta. Então, na pesagem, para pesar a amostra nesse método, nós utilizamos um papel de celulose ali, um papel filtro quantitativo. E aqui, essa amostra a gente chama que faz um cartuchinho, faz um cartucho com a amostra ali do alimento, a amostra do feno ou a amostra do farelo, a gente vai fazer um cartuchinho, tá? Então, nesse cartucho, nós dobramos dessa maneira e fica um cartucho circular. Quando nós temos aquele cartucho já numa estruturazinha, né, num formato que permita colocar a amostra ali, nós pesamos a amostra que é colocada, pode ser com a balança tarada, e nós registramos apenas o peso da amostra que está ali. Pesamos uma amostra ali de um farelo de soja, por exemplo, e fechamos esse cartucho. Fechamos de modo que ele fique ali circular. Por quê? Porque é nessa estrutura que o éter vai agir para extrair a gordura que está ali, é nesse cartuchinho, tá? Então, fica um formato, fica parecendo um cigarro grosso, assim, um cartucho, tá? Então, é esse cartucho que vai lá para a máquina, lá para o extrator de gordura. Tá? Então, nós temos, por outro lado, paralelamente a isso, nós pesamos uma vidraria que vai lá no equipamento, que nós chamamos reboiler. Isso aqui nós chamamos reboiler. Porque nesse método, a gente estima gordura com base no peso do reboiler. Com base no peso do reboiler. Porque toda a gordura que é extraída daqui da amostra, ela vai ficar depositada posteriormente no reboiler. Então, paralelamente a pesar a amostra, a gente pesa o reboiler, pesa esse copo, um copo que vai ficar lá na máquina. Então, nós vamos pesar. Quando nós pesamos vidrarias, quando a gente comentou de cadinho, quando a gente pesa um cadinho, esse peso ele tem que ser um peso fiel, um peso em ausência de umidade. Então, antes de pesar, esses reboilers eles vão passar ali por um período, umas 2 horas, 3 horas, em uma estufa a 100 graus, 105 graus, para nós termos o peso daqueles reboilers livre de água. Então, nós temos o peso do reboiler antes, né? Sem nada, sem água, sem nada, numerado, o reboiler todo identificadozinho. Nós temos o peso do reboiler antes e vamos ter o peso do reboiler depois, que vai ser com a gordura que saiu da amostra. Então, depois que esses reboilers eles passam ali por um período na estufa, nós sempre vamos trabalhar com um dessecador, porque ao retirar qualquer coisa da estufa, você não pode pesar de imediato, né? Aquele reboiler sai da estufa quente. Se você deixa no ambiente, ele vai captar a umidade. Então, aguarda um tempo nesse dessecador. Como eu falei numa outra aula, o dessecador, o melhor é de vidro, né? A gente costuma usar de vidro, assim,
por preferência bem por preferência pessoal mesmo, eu gosto mais de trabalhar com de vidro. Mas esse daqui é de um acrílico, né? E pelo fabricante, por todas as qualificações que eles recebem, funciona da mesma maneira. Então, aqui nós temos um dessecador em que esse reboile ele passa um tempo até que a gente possa pesar, né? Esfriando um pouco para a gente pesar até o peso dele seco. Embaixo, nessa parte de baixo, vai ter uma sílica gel, justamente para contribuir para que ele não pegue umidade, né? A gente quer o peso dele puro. E vamos pesar. Então, a balança, em qualquer laboratório, vai ter todo aquele cuidado nas práticas, nas técnicas diferentes que forem executadas, dela ser ligada 30 minutos antes do uso, né? Então, você chega, liga, ela fica ali estabilizando para depois pesar. Porque são bem delicadas. Você vai observar, tem que ter todo cuidado, deixar essa balança sempre limpa, não ficar mudando de lugar. Porque, ó, é uma balança, perceba, daqui dá para ver o peso do reboile, ó, 135,4527 gramas. Então, é uma precisão, assim, né, fina, né? É um equipamento que exige cuidado. Aí, vamos levar o reboile, que nós já temos o peso, e aquela amostra, né, que também nós temos o peso da amostra, do quanto vamos colocar ali para extrair de gordura. Essa extração, pessoal, da gordura daquele amostra, daquele alimento, vai depender de alguns aspectos, né? Pode depender do tamanho da partícula, então é interessante ali que sempre a gente tenha, né, no comecinho de avaliação de qualquer alimento, essa amostra foi moída, moída lá no moinho de facas, para que essa amostra, para que ocorra ali uma maior zona, área de contato, né, com o reagente, com o solvente que a gente está utilizando ali no éter. Vai depender da umidade da amostra, por isso que a gente também está trabalhando ali com a amostra que foi pré-seca, né, foi pré-seca, que tem um pouquinho de umidade, mas não mais ali, no máximo vai ter 15% de umidade, não vai ter mais que isso, normalmente a gente trabalha com amostras com 85% de matéria seca. Vai depender também da circulação desse solvente através da amostra, o solvente ele fica circulando, e a quantidade do solvente a ser nesse material, né, a ser extraído. Mas essa receita, esse protocolo, a gente vai ter, né, a quantidade de solvente mesmo já tem um padrão, que usa ali de 50 a 100 ml de éter. O éter que é utilizado, né, esse solvente tão importante que dá nome à técnica, extrato etéreo, que nós utilizamos principalmente o éter de petróleo. Então, o éter de petróleo, ele é interessante porque não extrai outras frações, ele é mais barato, não é afetado com pequenas quantidades de água. É bem interessante o uso do éter de petróleo. O éter etílico também é utilizado em alguns laboratórios, mas é bem menos, tá? Então, ele deve estar livre de água, e também mais perigoso, mais delicado, porque é muito inflamável. Nós utilizamos principalmente o éter de petróleo nessa análise como solvente. Tá? Aí o método de Goldfish, que a gente vai ter aqui esse equipamento, um equipamento que é da marca Tecnal, nós vamos colocar aquele cartuchinho que foi pesado aqui, em um ganchinho, tá? Tem um cesto que vem com a própria máquina, um cesto, e onde nós colocamos aquele tuchinho, formato circular. E a amostra é colocada aqui no equipamento para que ocorra o gotejamento do éter e a solubilização. Então, essa amostra aqui ocorre o gotejamento e aquele copo que eu comentei que é o reboiler, é o local onde a gordura ela vai ser depositada, tá? Vai ser depositada. E o éter, ele fica circulando individualmente em cada peça dessas. Nós conseguimos fazer ali 8, né? 8 amostras ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Em cada compartimento desses, nós teremos uma amostra. Um cartuchinho. Isso é muito? Para mim, não. Porque vocês vão trabalhar em rotinas que tem ali 100 amostras para fazer. Então, você vai ter que fazer isso pelo menos ali, né?
sem amostra. Não vou nem contar que cada amostra vai ter repetição. Então, cada amostra eu trabalhei, pessoal, com esse equipamento, eu acho que em um experimento que a gente fez mais de 1.000 amostras. Mais de 1.000. Então, conta aí, dividido por 8, né? Acho que foi 1.000 no total, contando a repetição, né? Não sei se eram 500 vezes 2. Às vezes, quando algum resultado dá estranho, a gente vai lá e repete. Então, 8 por vez não é tão bom, não. Para a proteína, a gente faz 40 por vez. Aqueles tubos ali, a gente coloca 40 de uma vez. Pois bem, aí após esse processo, né, em cada reboiler desses é colocado de 50 a 100 ml de éter que ficam circulando na amostra. Vocês vão entender melhor daqui a pouco no vídeo que esse éter evapora, ocorre ali a ebulição e por volta de 4 horas esse éter fica circulando e lavando a amostra. Então, o que acontece? Lava a amostra, lava essas gotas, o ideal é que seja de 5 a 6 gotas por segundo, pingando nesse cartuchinho, lava, lava, no fim do processo, toda a gordura vai estar no reboiler, no copo, vai estar dentro desse reboiler, tá? Então, olhem esse vídeo. O éter, inicialmente, ele está no copo, no reboiler. Mas ele fica subindo, condensa e volta, né? Nós temos ali uma temperatura alta de ebulição do éter, então ele fica subindo e lavando a amostra, fica pingando sobre aquele cartuchinho, tá? Então, esse equipamento ele é bem interessante porque ele tem um sistema também de refrigeração. Então, esse éter que sobe, né? Após atingir seu ponto de ebulição, ele pinga, ele volta, né? Ele é colocado numa temperatura um pouco mais baixa, né? Tem uma refrigeração e ele desce. Então, fica esse vai e vem do éter, lavando a amostra. Deixa eu ver se esse vídeo não dá para ver. Deixa eu ver. Tá. Então, durante esse processo que ocorre essa lavagem ali por 4 horas, tal. Ao finalizar, nós fechamos. Eu queria passar esse aqui não passou. Deixa eu ver se quando acabar esse, passa o outro. Porque percebam que aqui tem uma pontinha, né, uma entrada. Então, quando deu as 4 horas, eu fecho essa entrada com essa pecinha e eu consigo recuperar o éter na porção de cima do equipamento. Então, após ocorrer o processo de lavagem, ele é recuperado na porção de cima. Então, nós fechamos e o éter ele é todo recuperado no compartimento de cima. É agora que vai dar para ver. Ó. Então, ó, quando nós fechamos aqui, não sei se vocês estão vendo que está subindo a parte branquinha para cá. Aí esse éter é como se tampasse uma pia. Aí esse éter todo, em vez de descer, ele vai ser armazenado na parte de cima. A gente pode recuperar e reutilizar esse éter em outra análise. Então, nós fechamos até ocorrer essa recuperação. Onde que ficou a gordura dessa amostra, minha gente? A gordura ficou toda no copo. Porque nós extraímos, lavamos. Aquela amostra que está no cartuchinho é uma amostra livre de gordura. O que nós pesamos não é a amostra. Apesar de já ter visto também gente fazendo assim. Teoricamente é para dar no mesmo. Mas a técnica, o que nós pesamos é o copo. Nós pesamos o copo com a gordura que foi extraída. Então, ó, percebam que estampa tão direitinho que esse éter ele vai se acumular todo nessa porção de cima, tá? Ele vai se acumulando, né? A gente consegue recuperar depois. Certo? Aí, ao final desse processo, o copo que resulta, o reboiler, tem a gordura. Mas a gente não pode ir lá pesar diretamente na balança, porque ainda existe ali um resíduo de éter no copo. Então, esse copo ele vai novamente para a estufa para retirar esse éter. Se for com muito éter no copo, né, no copinho onde está ali a gordura, que é o que a gente quer quantificar, corre o risco de explodir. Então,
tem que ocorrer, né, esse reaproveitamento aqui do éter todo, que sobe, condensa e vai armazenando, para ele ir para a estufa com pouca gordura, com pouco éter. Se for com muito éter, tem esse perigo. Mas aí depois de um período na estufa, pense, a gente já tinha um peso desse reboiler limpo, puro, sem nada, sem água, sem gordura, sem nada. Depois que ele vai para a estufa, assim a gente tira da máquina, ó. Depois que ele vai para a estufa, passa ali, extrai um pouquinho de éter que tem, coloca no dessecador, o que é que a gente tem agora? A gente tem um reboiler identificado, numerado, mais pesado. Então, a diferença entre esse reboiler agora e o reboiler que foi no comecinho para a máquina é a gordura. Percebam aqui, ó, em algumas amostras a gente observa já a coloração, né? Aqui é a gordura que saiu da amostra. Gordura normalmente não vai ter muito no alimento. Então, vai ter ali, quando a gente vai calcular, dependendo do alimento, vai variar, mas a gente vai ter, sei, 3% de gordura, 2% de gordura, né? Pensando em uma planta forrageira das que a gente usa comumente, tá? Então, é essa a diferença. Como vai ser esse cálculo, pessoal? Eu vou organizar para ver se amanhã eu deixo uma listinha simples, mas com alguns desses cálculos para vocês desenvolverem. Porque é a melhor maneira da gente entender, né? Entender como que calcula. Eu vou semana que vem entregar as atividades de vocês, mas eu vi, por exemplo, com a matéria seca, eu vi que vocês desenvolveram tudo certinho, então é a melhor maneira. Para mim, isso daqui é a parte mais importante da disciplina, é vocês desenvolverem essa noção. Então, pegando aqui uma determinada amostra X, o que nós pesamos naquele cartuchinho de papel ali no papel filtro, é sempre por volta de 2 gramas de amostra. Amostra seca ao ar, né? 2,0079. Ninguém costuma conseguir pesar 2,0000. Não consegue. Fica oscilando ali, é difícil. Então, aqui nós temos o peso da amostra antes, né? O percentual de ASE, ele vai ser utilizado para calcular esse teor de estratério na matéria seca. Vamos ter o número do reboiler, né? Aqui não é em gramas, é o número do reboiler. Vamos ter o reboiler antes e o reboiler depois. Depois ele está um pouquinho mais pesado, né? Um pouquinho mais pesado. Então, é essa diferença entre o depois e o antes que vai dar o peso da gordura. Então, qual é o primeiro passo? Nós vamos, ao subtrair o peso, deixa eu conferir isso aqui. Ao subtrair o peso do reboiler com gordura e o reboiler antes, né? Nós vamos ter o que se perdeu a gordura, né? Então, não está todas as casas, mas é 0,0327. Então, nós temos aquele peso ali da gordura. Se acontecer, professora, né, para pensar, e se acontecer de eu pesar o reboiler depois com gordura e dar mais leve que o reboiler antes? Alguma coisa muito errada você fez. Ou você identificou o reboiler errado, enfim, tá estranho, né? A lógica ele tá com gordura, ele vai estar um pouco mais pesado. Então, para calcular esse percentual de extratetério de gordura bruta, quanto 0,0327 representa ali no peso da amostra, 2,0079. Então, quando nós calculamos isso, para facilitar, utilizando a própria equação, essa gordura vezes 100, essa gordura aqui, 0,0327 vezes 100, dividido pelo valor da amostra seca ao ar, nós vamos encontrar aí o valor 1,628. Então, seria o percentual de estratério naquela amostra. E é um percentual que nós encontramos aí normalmente em várias plantas mesmo. Aqui está na amostra seca ao ar. O que é a amostra seca ao ar? É aquela amostra que nós começamos em laboratório, trabalhamos, mas que existe um pouco de umidade nela ainda. Por isso que nós usamos esse percentual de ASE para corrigir o percentual, corrigir aquele pouquinho de água que tem naquela amostra, nas etapas seguintes. Então, se eu tenho 1,628% de estratério na minha amostra seca ao ar, e aquela amostra ainda tem um pouquinho de umidade, na matéria seca é para eu ter mais que isso ou menos?
Alguém poderia chutar? Na matéria seca é para eu ter mais ou menos? Ninguém? Mais. Obrigada. Mais. Por quê? Porque quando a gente tira, imagina até o alimento na sua forma natural. Na matéria seca estão muito mais concentrados. Quando a gente tira a água de tudo, na matéria seca se concentra. Então, é para ter um pouco mais. Como que a gente faz esse cálculo? Então, por lógica, a gente vê assim, olha, de acordo com aquele que ele está na asa e no percentual de ase, né? Se ele tiver mais concentrado sem a água. Mas para facilitar, pensando mesmo na equação, nós vamos multiplicar aquele estratério que nós encontramos por 100 e dividir pelo percentual de ase, que é um fator que nós vamos usar em todas as análises aí para lá frente. Nós usamos nas cinzas, usamos na proteína, vamos usar também na gordura. Então, quando nós utilizamos esse 1,628 que nós encontramos, dividido pelo 94,34 vezes 100, eu conferi aqui também, 1,628 dividido por 94,34 vezes 100. Isso. Tá. O que nós vamos encontrar na matéria seca é um teor de estratério um pouquinho maior, né? Então, nós temos 1,628 na asa e 1,72% na matéria seca. Tá? Então, essas equações, até quando a gente estiver trabalhando, todas elas estão apresentadas, as equações, no caderno de laboratório. Vocês não precisam estar fazendo da cabeça. Muito embora eu recomende que, ao raciocinar sobre aquele cálculo, que vocês vão entendendo a lógica da coisa, né? Como esses elementos eles estão distribuídos ali, de acordo com esse esquema de Wendt. Isso é bacana ver, que à medida que eu tiro ali a água, os outros nutrientes eles estão mais concentrados. Então, é esse o cálculo. Eu vou organizar uma maneira de passar uma lista. E eu estava pensando também, de repente, ir lá no prédio e tentar fazer alguma coisa usando o quadro de lá, tá? Mas aí eu aviso a vocês, se der certo, para fazer esses cálculos. Mas, pelo menos para entender de uma maneira geral, como é que a gente faz? A gente estimula ali a gordura e entende percentualmente, proporcionalmente, quanto aquilo representa na amostra como um todo. Lembra que quando eu falei gordura bruta, quando a gente fala proteína bruta, tal, existem erros associados a essas análises. Sobre a gordura bruta, qual é o erro principal, né? É que o que a gente extrai ali, a gente considera, né? Estou extraindo aqui os lipídios da amostra, mas vem outros compostos. Existem outros compostos, como ceras, existem pigmentos, né? A própria clorofila. Vê ali até o reboilezinho, né? Estava com a cor, você já percebe uma cor mais esverdeada. Então, são extraídos outros compostos com a técnica. Por isso que é importante ter isso em mente, que ocorre essa alteração. Então, tomar esse cuidado para não dizer, estou extraindo aqui somente os triglicerídeos, só não. Então, vem outros compostos juntos, principalmente ali, a gente vai principalmente pigmentos. Por isso que não é uma análise perfeita. Não é análise perfeita. Ninguém é. As análises de alimentos também não. Mesma maneira da proteína bruta. Aí eu vou mostrar só um vídeo que é bem rápido, aí a gente encerra a aula. Que dá uma comparação também, visualizando bem esse Goldfish e também o Soxhlet, que eu comentei lá no comecinho. Espera aí, deixa eu ver como que eu faço para vocês. Bem rapidão. Aí já a gente acaba. Deixa eu ver. Tá, agora dá certo. Alguém confirma para mim se vai conseguir ouvir. Esse vídeo da Tecnal é muito bom. Esses fabricantes, eles costumam ser bem didáticos também. Deixa eu... Alguém confirma, deu para ouvir o áudio? Sim? Pois bem, só dura 3 minutos. Obrigada. Então, vamos...
Olá, meu nome é Valmir, eu sou gerente de aplicações da Tecnal. Hoje estamos aqui para falar da determinação de gordura. A gordura, apesar de indesejável para a maioria das pessoas, por nos deixar mais rechonchudos, tem um papel muito importante em nosso metabolismo, armazenando energia e carregando, através do nosso metabolismo, algumas vitaminas que são solúveis nela. O método mais conhecido para essa determinação hoje é o Soxhlet. Porém, existe um método mais rápido e mais prático para essa determinação chamado de Goldfish. O método de Soxhlet é um processo de extração a frio e intermitente. Isso quer dizer que a amostra é banhada por um solvente orgânico de maneira intermitente e que chega nela frio. Por isso, é um processo longo e que exige uma certa dose de paciência por parte do analista. Já o método de Goldfish é um procedimento de extração a quente e contínuo, onde a amostra fica o tempo todo mergulhada no solvente quente em ebulição. Isso minimiza o tempo de análise e faz com que o analista consiga resultados de maneira muito mais rápida. O método em si proporciona à Tecnal a possibilidade de realizar inovações nos equipamentos responsáveis por essa determinação. A principal delas é a recuperação do solvente. No Soxhlet, ou ela é impossibilitada ou é dificultada pelo próprio esquema dos equipamentos. Já no Goldfish, ela é facilitada e pode-se recuperar valores acima de 80% do solvente utilizado. Outra vantagem é o fato do equipamento ser construído com um bloco de aquecimento, onde a temperatura é controlada de maneira microprocessada. Isso garante um perfeito controle da temperatura utilizada na análise e garante a homogeneidade desta mesma temperatura ao longo do bloco. O controle microprocessado da temperatura ainda garante um menor gasto de energia elétrica, já que o controlador envia somente a energia necessária para atingir aquela temperatura ajustada no momento. Juntamente com o controle microprocessado de temperatura, o fato do equipamento ser construído num bloco de aquecimento faz com que ele consiga analisar mais provas, fazendo dele então uma técnica mais eficiente do que o Soxhlet, já que a resistência do equipamento é blindada e a tampa de acrílico evita o contato direto do analista com o material em extração. Uma vantagem a mais do Goldfish é o tempo de extração consideravelmente menor, sendo no mínimo 60% mais rápido. Além disso tudo, o equipamento para Goldfish permite simular uma extração como a do Soxhlet. Uma dica também, que é recomendável para qualquer equipamento com refrigeração, é utilizar um banho termostatizado. Esse banho evita o gasto desnecessário de água para simplesmente refrigerar os condensadores do equipamento. Chegamos ao final da nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Para maiores esclarecimentos, procure pela Tecnal. Pronto. Pessoal, eu gosto muito desse... O que foi que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Não sei não. Peraí. Essa apresentação deles, né? Porque como eles explicam todo o funcionamento do equipamento, acaba sendo bem detalhadozinho, eu acho bacana, bem didático. Eu vi a Fernanda perguntando, né, se 60% mais rápido. O que significa? Enquanto no Goldfish a gente costuma utilizar aí 4 horas, no outro, né, quando a gente utiliza o Soxhlet, algumas vezes chega aí a 9 horas, 10 horas. Então, você perde o dia e a noite, né? Você vai e entra à noite mesmo no laboratório, porque estou falando da extração, mas se ocorrer uma pesagem, você teve que pesar um material antes, teve que pesar um material depois, então é um extrato eterno mesmo, né? Como fala. Mas essa análise utilizando aquele equipamento ali, utilizando esse método do Goldfish, essa lavagem ali,
e aquela recuperação do éter, que a gente consegue recuperar até 80%, utilizar depois, faz com que seja uma análise legal de fazer. Da minha parte, é uma das minhas preferidas. Eu acho bem bacana fazer essa análise de extrato etéreo. Deixa eu ver o que foi que eu coloquei aqui no finalzinho. Me ver. Então, pessoal, não, aí já caminhando para finalizar mesmo. Tá, o que a gente viu na aula de hoje, né? Foi importância dos lipídios, mais para contextualizar, né? Contextualizar esse assunto. Né, joguei ali, coloquei um pouco do que vem como importância como nutriente, como até na participação ali das vitaminas e tal, e da sua utilização na ração, e vimos os conceitos. É importante ter em mente ali que utiliza tanto extrato etéreo quanto gordura bruta, e os métodos, né, fica claro que a gente viu aí principalmente o Goldfish mesmo, mas ambos, a base principal é a extração, utilizando o solvente orgânico, aqui o éter, e em Goldfish é mais comum a gente usar o éter de petróleo mesmo. Aí hoje não tem, né, nenhuma atividade, amanhã nós vamos falar de fibra, tá? Vamos falar de fibra e eu quero ver se ao finalizar eu passo aí um exercício para vocês. Hoje não tem atividade, a minha ideia é sempre assim, voltando ao normal, né? Foi semana passada que, enfim, nas últimas semanas não ficou bem quarta e quinta, mas a ideia é ter aula na quarta, ter aula na quinta e deixar um exercício para vocês entregarem até a semana seguinte, antes da aula da quarta, né? Qualquer coisa que vocês tenham de problema, não deixem de me falar se der algum problema no formulário, não conseguir responder e tal, dentro do prazo. Eu vou conferir aqui, mas tentem ir respondendo, porque só assim a gente vai acompanhando a disciplina junto. Nesse formato, a impressão que eu tenho é que a melhor maneira da gente seguir é essa com atividade de participação, né? Essa aqui é o que compõe a maior parte da nota, para a gente e acompanhando esse ritmo junto. Aí eu vou disponibilizar a gravação, novamente o link. Eu vou colocar o link lá no YouTube, mas não vou deixar público, mas eu coloco o link para vocês. Assim que baixar aqui ainda hoje, eu mando lá certinho, tá? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Alguma consideração? Não? Vocês acharam interessante? Eu gosto dessa análise. Eu acho que minha internet está travando a câmera, mas ela travou muito. Durante ela, deu para me ouvir bem? Acho que deu. Deu sim? Então tá. Hoje ainda eu mando o link da gravação e amanhã a gente se encontra às 9 horas, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Vocês se cuidem, estou por aqui. Qualquer coisa que se quiser comentar, vou esperar vocês saírem. Deixa eu parar aqui a gravação.